Neurociência da dor e do luto, certo? O cérebro em transformação. Quando nós passamos, antes de entrar no conteúdo introdutório, né? Quando nós passamos por determinada situação de luto, né? Nós não sabemos o que se passa no nosso cérebro, né? No nosso sistema nervoso central. Nós não sabemos o que se passa conosco. Então, vamos entender um pouco, ok? Vamos lá. Vamos conhecer a base das dores, logo de início. E de início, eu trago a seguinte explicação. Veja aí. A neurociência cognitiva é uma área de como o cérebro humano funciona e como está relacionado com os processos mentais. Ele está relacionado, a neurociência cognitiva está relacionada com como o nosso cérebro humano funciona e com os processos mentais. Ok? A neurociência cognitiva, ela estuda o sistema nervoso central, que é o nosso cérebro. O nosso sistema nervoso central, pessoal, ele é a fonte, né? Fonte de atenção, de orientação, onde guarda as memórias, a linguagem, o raciocínio e a solução de problemas. Nosso cérebro, ele não apenas ele trabalha desse jeito. Para nós podermos entender a dor que determinada situação, determinado estímulo nos provoca, ele se manifesta de um determinado jeito, ok? O luto, ele pode ser entendido como um sofrimento de perda de uma pessoa amada, resultando em sintomas emocionais, comportamentais, cognitivos e até fisiológicos, certo? Eu fiz um pequeno resumo aqui para poder facilitar para vocês, ok? Os sintomas emocionais são as manifestações das emoções, ok? Das emoções. A tristeza, a ansiedade, a culpa, o sentimento de culpa também está relacionado ao sentimento de solidão, entendendo? E os comportamentais também estão junto com em seguida dos fisiológicos. No caso do choro, a falta de concentração, a falta de sono, o apego pelos objetos da pessoa que se foi. E os sintomas cognitivos são as preocupações excessivas, os medos excessivos, a confusão mental, aquela confusão onde a pessoa parece que não sabe o que pensar. Os pensamentos dela, as crenças delas estão equivocadas, estão confusas. Então, que a pessoa que passa por um processo de luto, ela demora, né? Ela demora a passar por esse tipo de processo. Ela fala, se você perguntar o que é que ela fala, a minha cabeça está confusa, eu não estou entendendo assim mais nada. A pessoa sente, certo? Com tudo isso, pessoal, nosso sistema nervoso central, ele libera também neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Fazendo um breve resumo aqui para vocês, os neurotransmissores são aqueles que facilitam a comunicação entre as emoções e os pensamentos. Pronto. É o básico do básico do básico, para poder a gente entender, ok? E como é que esses neurotransmissores, o que são eles, quais o nome deles? Por exemplo, nós temos a adrenalina como neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, a diminuição da serotonina e da dopamina,
associada aos sintomas de depressão devido a um intenso estresse, é possível, sim, algumas alterações, como na amígdala cerebral, que é uma região importante e está relacionada à luta ou fuga, alterações do hipocampo e as outras áreas envolvidas na regulação das emoções. E a desregulação desses níveis pode ocasionar a tristeza, a ansiedade e a vontade de chorar. Então, aí está. A desregularidade desses neurotransmissores envolvido com determinadas emoções de tristeza, ansiedade, que gera quando a pessoa passa por um determinado luto, uma determinada perda na vida, afeta diretamente a amígdala, a nossa amígdala, certo? A amígdala, ela fica localizada no lobo límbico. Aqui não dá para me mostrar para vocês, mas ela fica nessa região dentro do cérebro, entre um cérebro e outro, bem no centro do cérebro, certo? Ela parece um carocinho de amêndoa, assim facilitando, simplificando para vocês poderem entender, ok? A amígdala, é responsável pelas nossas emoções, ela é que cria as emoções de acordo com com a situação que nós estamos vivendo. E o hipocampo, que ele citou aqui, é relacionado às memórias. O hipocampo, ele não cria memórias, de fato. Ele armazena e libera, certo? As memórias são criadas muito antes. Mas esse é um assunto para outro momento. Mas o que é de fato o luto? É um processo natural de reações emocionais que todos nós passamos. Todo ser vivo na Terra passa uma hora, um dia, algum momento na vida por essa experiência, né? Alguns conseguem passar pelo luto de forma não fácil, mas rápida, porque conseguem processar algumas coisas, não se entregam muito a determinadas emoções que estão vivenciando no momento. Eles vivem o luto, sim, não são insensíveis, né? Mas eles conseguem passar por causa da resiliência, que ajuda muito. Quando a pessoa trabalha a resiliência nela mesma, ela consegue passar por o luto. E tem pessoas que vivenciam o luto, mas permanecem ali. É por isso que muitas pessoas fazem terapia, para poder ajudar a superar o luto. Entendeu? Pois é. Então, o processo do luto é composto por vários sentimentos que se misturam, intercalam com os pensamentos de forma pouco organizada, podendo provocar instabilidade emocional, cognitiva e orgânica, como nós citamos lá no começo. Aquela confusão mental, sabe? Aquela confusão mental, aquela insegurança do futuro, aquele medo que aconteceu no presente, aquela saudade que parece que nunca vai acabar. Todos nós já perdemos, de certa forma, né, fisicamente, alguém ou algo, né, algum animalzinho ou alguém muito importante para nós, certo? Então, todos nós passamos algum momento pelo luto.
O luto vivenciado, ele pode levar a pessoa a um determinado sofrimento, vazio, aquela falta de esperança no futuro, né? O medo do passado, assim por diante. Bem como a saudade, a preocupação excessiva que manifestam. Estão entendendo? A falta de respostas, de aspectos inesperados que se manifestam naquela situação. São esperadas naturais da passagem pelo luto. Só que a maioria das vezes nós não entendemos como interpretar aquela situação. Sei que vocês me entendem. Leva-se em conta que muitos vivenciam o luto, seu significado dentro de sua própria cultura e religião, ocorrendo uma variação de sentimentos e comportamentos para lidar com esse momento difícil. A ajuda que a pessoa busca a sua própria religião facilita também e fortifica muito o processo de passagem pelo luto, porque cada religião tem seu significado, a sua forma de instruir, né? Levando em consideração que cada pessoa vivencia o luto de forma diferente. É por isso que umas têm certa facilidade de passar pelo luto, vivenciar e não se demorar muito nele. Já outras já permanecem por meses, anos. Por isso que eu falei que essas precisam de terapia, de ajuda psicológica, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicoterapeuta. Depende de cada indivíduo, né? Como a pessoa interpreta aquela situação. Que tipos de pensamentos, emoções, ela vai colocar naquela situação que se apresentou para ela. A pessoa que está passando por uma determinada situação de luto, momento de luto, ela precisa buscar ajuda psicológica, certo? E esses profissionais que eu citei aqui são indicados para poder ajudar a pessoa. Então, a psicoterapia é uma prática profissional que realiza por psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, e trata-se do processo no qual o profissional compreende as queixas do paciente e realiza intervenções por meio de técnicas reconhecidas cientificamente comprovadas e prática profissional, ajudando assim o paciente a encontrar o autoequilíbrio, a força interior que ela precisa. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma das linhas de abordagem muito padrão ouro, como é chamada. Quem criou ela, quem fundou ela, foi o Aaron Beck, em 1960. E veio de lá para cá por terapia cognitiva. Agora é terapia cognitiva comportamental. Eu trabalho nessa linha. Eu sou um psicoterapeuta. Certo? E trabalho nessa linha. E com esse tipo de abordagem, a psicoterapia ajuda muito as pessoas a encontrarem e buscarem soluções para o seu problema. Porque quando a pessoa foca apenas no problema, na dificuldade e não na solução, ela permanece onde está. Um professor meu me falou uma vez numa aula que a dor é inevitável. A dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Ou seja, todos nós passamos por algum momento de dor. O luto é um momento de dor.
Não é? Faz sentido para você? Pois é. A dor, o luto é um tipo, é um momento de dor que todos nós passamos, inevitavelmente. Quem não passou, provavelmente poderá passar. E o que ele fala sobre o sofrimento? O sofrimento, que ele quer dizer, é a gente só sofre se a gente quiser, ou, não, ou se a gente não souber buscar ajuda necessária para nos auxiliar, entendeu? Então, a dor é inevitável. Todos nós vamos passar. Mas o sofrimento é opcional. Você pode escolher não sofrer. Não é que você não vai deixar de sentir determinada dor por determinado acontecimento, ou situação que aconteceu ou está acontecendo na sua vida, não é? Mas você pode escolher e não sofrer. Ou seja, não se apegar demais às emoções que você está sentindo, que você está manifestando, como tristeza excessiva, a raiva excessiva, o estresse excessivo. Tudo causa dor. Mas o sofrimento ela surge da extensão destas. Entenderam? Pois é. Este foi o conteúdo que eu quis trazer aqui para vocês. Eu me chamo Luiz Carlos, sou psicoterapeuta. Minha linha de abordagem é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Eu sempre estou colocando vídeos como este aqui no YouTube e lá no meu Instagram. Caso você queira me encontrar por lá, pode me procurar, ok? Então, até mais.